tragédia dos comuns. E aí vai piorando a situação, né? Então, mas daí isso entra na próxima pergunta que eu vou te fazer. Tem muita extração e pouca criação. Existe, até recentemente, num dos grupos de WhatsApp aí, se discutiu isso daí, especificamente falando de Guaratuba. Que até falaram que foram alguns biólogos que atrapalharam isso, vamos dizer assim. Não sei. Na questão de projetos de repovoamento do robalo, especificamente na Baía de Guaratuba. Foi dito que, em tese, o robalo estava prejudicando outra espécie de peixe, então pararam de fazer esses projetos de repovoamento e, no fim, esse peixe que, em tese, era presa do robalo, não apareceu, a população não cresceu, não recuperou. Então, em tese, não era o robalo o problema. Existe isso? E se existe algum projeto ou um futuro projeto, uma ideia de fazer o repovoamento do robalo na Baía de Guaratuba? Ou em termos de Paraná, vamos dizer assim. Tá, esse é um tema bem interessante, tenho debatido bastante isso. Particularmente, eu acho que fazer repovoamento de peixes em ambientes tuarinos e marinhos é mais politicagem e para inglês ver do que uma medida efetiva de gestão. Não existe exemplos no mundo de casos de sucesso para peixes tuarinos e marinhos com esse tipo de recuperação de estoque pesqueiro através de repovoamento. Não existe. Então, assim, com que critério foi feito esses estudos com o robalo aqui em Guaratuba para dizer que 15 mil a 20 mil robalos soltados da mesma faixa de tamanho vão recuperar o estoque de robalo? Ninguém fez um estudo que mostrasse isso. E, além disso, a efetividade disso. Ninguém mostrou a efetividade disso a longo prazo. Então, assim, eu tenho visto isso cada vez crescer mais no Brasil. Existem hoje garopas sendo soltas no ambiente, existem robalos. Então, assim, vários exemplos de pesca esportiva soltando peixe em rios, assim, sem critério algum. E, tecnicamente, não existe estudo que mostre a efetividade disso. Vou dar um exemplo de efetividade. Controle de espécie exótica invasora em alguns rios dos Estados Unidos. Os caras barraram o rio, secaram o rio, jogaram cal e soltaram as espécies nativas. Porque estava um problema sério com espécie exótica invasora, não nativa. Algumas espécies, alguns exemplos no mundo deram resultado com base nesses critérios, né? Mas com medidas extremas como essa. Então, até a gente está fazendo um levantamento recente no mundo inteiro, exemplos de repovoamento de espécies tuarinas e marinhas que foram feitas, não existe. Então não existe estudo que comprove, vamos dizer assim, a efetividade do repovoamento. Exatamente. Então, se não existe estudo que comprove o repovoamento, não tem projeto futuro para repovoamento aqui, que não seja politicagem. No meu ponto de vista, existe o surubim do Iguaçu. Uma espécie que é endêmica, só existe no Rio Iguaçu. A Copel são pouquíssimos exemplos em água doce. Porque o exemplo que eu dou assim, para peixes tuarinos e marinhos não existe. Então, no meu ponto de vista, a gente tem discutido isso muito no nosso grupo de pesquisa. A demanda é cada vez crescente para mero. Nós temos hoje um protocolo de desenvolvimento de reprodução de meros em cativeiros. Não é um